no ar o primeiro episódio do Mobcast, o podcast de mobilidade urbana do V1. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal. E o tema de hoje é para você que está em casa pensando, nossa, queria tanto investir o meu dinheiro, queria tanto parar de gastar dinheiro à toa, saber quais as melhores aplicações ali para o meu rendimento, aquilo que sobra para mim no final do mês. Esse episódio é para você. Então fica aqui com a gente, eu já te faço um convite. Se inscreve no nosso canal, ative as notificações, espalha pra geral que o Mobcast chegou com muitos assuntos bacanas relacionados ao universo do investimento, da tecnologia, mobilidade urbana e com muita história para contar. Eu tenho 2 convidados aqui que vão nos ajudar nessa missão de compreender melhor como investir o nosso dinheiro. Ao meu lado, o Michael Pizol, da Valor Investimento, ele que é assessor da Valor, vai explicar um pouco pra gente aqui do universo do investimento. E do outro lado, Vinícius Carneiro, gerente de marketing do V1, que também traz aí na cartela de serviços do V1 algumas possibilidades que podem te ajudar a consumir mobilidade urbana com inteligência e economia. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Olá, pessoal. Prazer estar aqui com vocês. Falar um pouquinho do que eu gosto, carro, investimento. Vai ser longo. Você, Vinícius? Tudo ótimo também. A gente também está na expectativa aqui de gerar bastante conteúdo interessante. Dando start aí no nosso primeiro episódio. Eu já vou puxar aqui, então, a primeira pergunta e vou começar com você, Maicon, que é uma pesquisa da Ambima, ela que traz um pouquinho aí sobre o último levantamento que apontou que 40% dos brasileiros são investidores. Eu confesso a você que eu achava que esse número era menor e ainda caiu, né? No último levantamento aí apontado pela Ambima, aponta o número de 40%, esse número já chegou a ser um pouco maior, mas eu achava que era menor. E eu queria entender um pouco desse processo, Maicon, de quem são esses investidores, né? Quem hoje procura Valor Investimento, bate lá na porta de vocês e diz, olha, gostaria de investir o meu dinheiro. Qual o perfil do investidor ali na sala, no controle que vocês têm das pessoas que vocês recebem? Legal, Tainá. Acho que vale um ponto aqui, que a Ambima, ela é uma pesquisa bem ampla. E ela considera investidor todo mundo que tem poupança, todo mundo que tem dinheiro em aplicação automática de banco. Então, na verdade, se a gente for olhar realmente quem é investidor, que vai mais um pouco mais profundo no tema investimentos, monta uma carteira, pensa na hora de investir, é um pouco menor. Assim, acredito que hoje, fora do sistema bancário, nas corretoras e tudo mais, existem aproximadamente 10% das pessoas, ou um pouco menos que isso. E é bem em contramão com o resto do mundo. Assim. Se a gente for pegar um país desenvolvido como os Estados Unidos, é exatamente o inverso. Mais de 90% das pessoas lá já tem conta com algum assessor ou que trabalha em alguma corretora e não diretamente no banco. Então, assim, até respondendo a sua pergunta, a gente atende diversos tipos de público, tá? Acho que não tem muita restrição quanto a investimento. Pô, investimento é um negócio que é igual carro. Todo mundo quer ter o dele e, cara, dinheiro nunca faz falta. Vem para trazer um conforto para você, para a família e tudo mais. Cada um vai ter o seu objetivo, é lógico. Então, assim, a gente naturalmente tem uma seleção dos clientes. Hoje a gente atende aproximadamente 30 mil clientes, um pouquinho abaixo disso, no Brasil inteiro, com perfil variado. Desde aquela pessoa que quer exatamente começar a investir, pô, então, agora há pouco mesmo eu estava conversando aqui, cheguei aqui, eu já estava sendo abordado sobre isso, cara, quero comprar uma casa. Então, assim, desde esse tipo de pessoa que já tem um objetivo claro, até aquela pessoa que tem o dinheiro e não sabe o que fazer. Simplesmente foi acumulando, tem esse bom hábito, a gente consegue auxiliar de todas as formas. Até as pessoas que, via de regra, já são investidores muito maiores e querem montar os seus próprios fundos, a gente consegue atender desde o zero até o infinito, literalmente. O Vinícius, agora, ele entra um pouco nesse universo de muitas pessoas que tendem à curiosidade, né? Você falou sobre a curiosidade. As pessoas chegam até a Valor por curiosidade. Vinícius, as pessoas chegam até o V1 também por curiosidade e, ao mesmo tempo, com esse mesmo interesse que chegam na Valor Investimento. Você tem aí com o V1 uma cartela de serviços diferentes que as pessoas consomem com a expectativa de criar uma consciência
sobre como consumir mobilidade urbana com mais inteligência e também com mais economia. Mas eu queria que você explicasse um pouco para a gente sobre o perfil desses clientes, né? Se eles estão realmente associados aqui, como eu estou falando, com a Valor Investimento, quando batem na porta do V1 e escolhem um dos serviços para poder consumir e dar início a essa mudança de comportamento também no consumo, para gerar aí, às vezes, até um dinheiro extra para servir de aplicação numa Valor, por exemplo. Bom, como o Michael mencionou também, tem vários tipos, né, de clientes. Como o V1 hoje atende, tem no seu portfólio de serviços 3 modalidades de mobilidade urbana, que é o V1 Viagem, que é o transporte por aplicativo, um serviço mais maduro, um serviço mais comum no mercado. Temos o aluguel de carros também, que também tem a sua maturidade já bem consolidada no mercado, e agora o carro por assinatura. Para cada ocasião, existe uma modalidade de serviço que o V1 consegue atender seu cliente. E para cada tipo de serviço, existe também um modelo de carro específico para aquela situação que o cliente precisa. Então, se é uma mobilidade pontual, o transporte por aplicativo, que é no caso o V1 Viagem, ele vai te atender. O aluguel de carros, da mesma forma, porém com um pouco mais de tempo, 1, 2 dias, uma semana, um mês. E tem também o carro por assinatura, que você consegue adquirir um carro por um tempo de 1 a 2 anos, zero, sem a necessidade do investimento naquele bem. Então, o que a gente tem observado ao longo do tempo? Que as pessoas, ao invés de gastar o dinheiro adquirindo um carro, ele já é mais suscetível a utilizar o serviço de mobilidade e pegando esse dinheiro e aplicando para investir que ele dê retorno. Porque quando você investe num veículo próprio, ele, como todos sabem, né, há desvalorização. Além disso, tem os custos recorrentes para a manutenção desse veículo. Então, para cada situação de um cliente, a gente consegue identificar isso e propor. Então, a gente tem hoje uma equipe de consultores que está à disposição para atender principalmente clientes pessoa física e pessoa jurídica, que tem muito claro também seus objetivos pessoais e profissionais. Você tem um pequeno negócio, que muitas vezes, ao invés de investir num veículo, é melhor que invista no seu próprio negócio, invista na aplicação e deixa que a mobilidade urbana, o V1, consegue administrar e fazer com que ele foque no seu principal objetivo. Você que está acompanhando, você consegue perceber que são públicos que se conversam o tempo inteiro, tentando mudar essa linha racional do que é de fato investimento, tentando mudar essa linha racional do que é de fato mobilidade urbana e como consumi-la. E a pesquisa ainda traz um outro dado que começa a nos indicar que, de fato, há uma mudança ainda pequena, mas nessa forma de busca de investimentos e consumo. Isso porque a Ambima identificou que, pela primeira vez em 4 anos que essa pesquisa, esse levantamento é realizado, a poupança, né, como fundo de investimento, caiu. Então, hoje, a caderneta de poupança ela perde espaço pela primeira vez em 4 anos e outras opções de investimento, como ações, títulos privados e fundos, ganham espaço no portfólio desses investidores. Lembrando, pessoal, que a gente está falando de uma pesquisa que contempla aqui classes A, B e C. Então, de fato, o Maicon, é uma mudança que vocês também têm percebido e eu queria que você colocasse um pouco na prática. Supondo que a pessoa ali tem 10 mil reais, só para criar essa consciência em quem está nos assistindo, e ela pretende investir esse dinheiro, aplicar. Ali tem uma figura que aplica na poupança e outra que opta por aplicar em outro investimento, até mesmo para iniciante, aquele mais conservador. Qual que seria essa diferença, né? Eu queria que você exemplificasse, por favor, isso. Beleza, Tainá. Acho que é um ponto legal, assim, que ficou até claro na fala de Vinícius, a gente recebe o tempo todo pessoas que têm o capital imobilizado e que quer investir melhor e que quer sair de uma poupança, às vezes, que enxerga que não é um bom negócio. Mas, às vezes, o nosso carro está estacionado lá embaixo da garagem, cara, eu nunca uso o meu carro e está estacionado, e a gente não percebe que é um capital. Eu sou do interior, eu vejo isso o tempo inteiro com terreno também, é muito comum. Mas quando a gente fala efetivamente da poupança, ela começou sim a ter uma redução. A poupança, por ser um ativo muito fácil, de fácil acesso, ela acaba
talvez estimulando o nosso consumo. Porque, pô, tô numa loja, vi uma camisa legal, vi um terno bacana. Fala, pô, o dinheiro tá aqui na poupança, eu vou aqui, passo aqui no débito, não tenho dívida, tudo bem, tá tudo bem com as minhas finanças. Quando a gente tem um recurso um pouco mais aplicado a médio e longo prazo, e você tem desenhado o que você vai gastar no mês, às vezes eu vou pensar 2 vezes antes de comprar meu terno. Às vezes eu nem precisaria, eu compro simplesmente por um impulso. Então, acho que um dos grandes malefícios da poupança não é nem tanto a rentabilidade, apesar de não ser legal, mas a facilidade de acesso. É um negócio não tão legal mesmo você ter esse acesso imediato ali, não pensar 2 vezes, você acaba indo no impulso. Quando a gente fala de rentabilidade, assim, a poupança hoje ela rende 0,5% ao mês. Tem algumas regras, mas hoje ela está rendendo 0,5% ao mês, a 6,17% ao ano. Se a gente comparar banana com banana, quando a gente compara com o Tesouro Direto, que é um título do governo, Tesouro Selic, o título do governo atrelado a Selic, que é o mesmo indicador da poupança, que quando eu falo Selic, pessoal, aquela taxa básica de juros, o Tesouro Direto ele vai te dar 12,75 ao ano. Uma poupança ela vai te dar 6,17, ou seja, efetivamente, de um lado você tem 10 mil, no final do primeiro ano você tem 10.670, mais ou menos. Do outro você vai ter 12.700. É uma diferença muito grande, são 6 mil reais, R$ 500 por mês. Às vezes você está deixando de fazer um lanche no fim de semana, com 10 mil reais parado na poupança, você poderia estar fazendo ainda com o mesmo patrimônio. E do outro lado, você está trazendo essa opção de investimento e explicando um pouco dessa diferença. O Vinícius também comentou anteriormente sobre a modalidade ali, principalmente de assinatura de carros, como uma opção de investimento. Mas eu queria entender um pouco mais o que você quer dizer quando é uma opção de investimento. Quando assinar um carro se torna, de fato, uma opção de investimento e comprar se torna um desperdício, vamos dizer assim, de dinheiro. Então, o que na prática significa isso? E se você também pode exemplificar como o Maicon fez aqui pra gente. Perfeitamente, Tainá. Hoje, acho que se todo mundo pesquisar hoje um veículo básico e colocar na ponta do lápis os acessórios ou qualquer outro investimento, financiamento que caso você venha fazer para a compra desse bem, ele vai estar na ordem aí de 80, 100 mil reais. Tá? Então, vamos para exemplificar 100 mil reais como uma conta, um número de partida. 100 mil reais ao longo de 2 anos, que é um período que você, por exemplo, assina um carro com V1, e tendo nessa parcela fixa todos os custos embutidos ali, como você não vai precisar se preocupar com seguro, PVA, licenciamento, manutenção, o próprio financiamento, né, não vai ter aquela taxa de juros e tal. Então, você estaria com esses 100 mil reais aplicados, poderia render, como o Maicon disse, em torno de 125 mil, 130 mil ao longo de 2 anos. Já se você comprasse um carro com esses 100 mil reais, provavelmente você teria perdido em valor, neste mesmo período de 2 anos, 65 mil reais seria aí o seu valor naquele momento lá, então mais 35 mil. Então a diferença do 100 mil aplicado para o 100 mil gasto, né, vamos botar assim, que eu acho que é a forma mais clara de mostrar, você tem aí uma amplitude de preço na casa de 65 mil reais. Então, com essa diferença, fica claro que vale muito a pena você assinar um carro, ter toda a conveniência, que a gente não está computando aqui tempo. O que é tempo? É você levar o carro no mecânico, é você cuidar ou contratar um despachante para emplacar o carro, é você não se preocupar em negociar seguro, não se preocupar com a revenda do carro. Você tem uma série de tempo que a gente não está computando aqui, porque cada um, às vezes, né, tem sua hora homem aí, seja ele um autônomo, seja um CLT. Mas fica nítido aí a diferença que você tem quando você investe ou gasta dinheiro num carro e perde valor ao longo do tempo. Então, tudo isso tende a mostrar que vale a pena assinar um carro. Agora, é um hábito do brasileiro, é cultural adquirir.
Então, a gente entende isso, assim como investimento, né, Maicon? É uma questão também de educação financeira, de entendimento, as pessoas vão seguindo um pouco o fluxo, tem aquelas pessoas que vão buscar a informação primeiro que as outras. Então, mas é um mercado muito crescente. É criar aquela consciência de que ter ou estar, né? Ou você tem um carro, tem, mas você não tem, porque no final você vende, ele não é seu, né? Todo mundo tende a pensar que a assinatura é isso. Poxa, mas no final o carro não é meu. Mas o carro que você comprou provavelmente também não vai ser, porque no final você vai vender esse carro. Então, nessas contas, né, em ambas as contas que você fizer, a análise que tem que ser levada em consideração é que no final esse carro de nenhuma maneira vai ser seu. E pela taxa de juros atual, né, corrija se eu estiver errado, e a pessoa responsável pelo investimento, o Michael, se você hoje financia um carro a perder de vista, você está pagando quase 2, 3 carros ao longo do tempo. Então, assim, é uma questão a se pensar se vale a pena comprar um carro, principalmente se ele for financiado. Exatamente. É legal, assim, a gente tem essa dor, fala, putz, vou pagar ali R$2.000 todo mês, mas você se sente confortável em pagar R$2.000 num financiamento de 400 parcelas, que no final, bem, se você não deixar de pagar uma parcela, o banco vem ali, toma e acabou seu carro. E o carro não é seu enquanto você não finalizar. Exatamente. Então, assim, tem esses dois lados da moeda, né? O psicológico trabalha muito forte, fala, não, mas o carro tá aqui, é meu. Do outro lado, o carro, pô, tá aqui, não é meu, mas, pô, tô pagando muito menos, tô tendo menos dor de cabeça. Então é bem legal. Pessoal, então a gente segue agora, já encaminhando para um auxílio. Agora, a partir de agora, a conversa é um auxílio mesmo para quem está nos assistindo. Quem está nos assistindo agora e fala assim, poxa, Michael, eu gostaria de ser um investidor. Como começar? Quais os primeiros caminhos, então, para poder entrar nesse universo e com consciência? Show de bola. Esse é um tema bem amplo. Assim, se a gente for entrar profundamente, dá para ficar aqui falando uns 14 dias. Mas via de regra, assim, o que eu sempre já olho no início para quem quer investir? Primeiro, dívida. Se você tem uma dívida, via de regra, vale entender. Não é tão comum, mas, por exemplo, quem tem crédito rural pega um crédito muito barato. 4%, 5% ao ano, que é um crédito subsidiado. Então, esse tipo de dívida, você aplica a 12 e paga 4. Cara, continua lá com o seu crédito. Não faz sentido você quitar essa dívida. Agora, um financiamento de um automóvel, por exemplo, Vinícius pode me corrigir se estiver errado, mas deve estar na casa de 2% ou mais 2% ao mês. Ou seja, os juros te paga aqui, a taxa básica de juros é 1% ao mês. E está numa taxa relativamente boa. Para a média, a gente está mais alto do que a média. Então, assim, nesse primeiro momento, o que a gente entende cara, primeiro você vai ter que quitar suas dívidas, se fizer sentido. Tem muita gente que pegou crédito imobiliário barato e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto. Análise de dívidas. Análise de dívidas. Se você está com dívidas, calma. Comece pagando. O primeiro investimento é pagá-las. É pagar. Porque assim, não adianta nada eu estar remunerando seu dinheiro aqui 1% ao mês e lá tem um buraco de 2%. Pô, tô remando, você está remando todo mês, juntando dinheiro, no final, sua dívida lá é maior do que o dinheiro que você tem aqui. A gente perdeu tempo, no final das contas. O segundo passo é justamente estruturar a nossa reserva de emergência. E assim, todo mundo tem que ter uma reservinha de emergência. Sei lá, quem não tem filho nenhum, ganha bem e gasta pouco. Ainda assim pode acontecer alguma coisa, por mais que você esteja protegido. Estruturar a reserva de emergência nada mais é do que entender o quanto você gasta para saber o quanto você vai deixar em um recurso de aplicação curta. Uma poupança é um recurso de aplicação curta, mas a gente não usa assim. Via de regra, a gente vai usar um título que é o Tesouro Direto, o Tesouro Selic. Ou vai para um CDB de liquidez diária, que já é um título que você consegue ter acesso o tempo todo. E depois a gente começa já a falar um pouco, já é a parte mais legal do trabalho. E um pouco mais difícil. Por quê? Você vai começar a falar sobre objetivos. A maioria das pessoas, assim, você tem um objetivo curto, mas você não tem um objetivo de 5 anos. É muito difícil alguém que fala, eu quero comprar uma casa daqui a 5 anos. Muito difícil. Você fala, eu quero comprar uma casa no ano que vem. Uma casa é um investimento relevante. Um carro. Aqui a gente trabalha muito com pessoas que
chegam aqui com essa dor, quero comprar um carro. Mas às vezes você não tem um padrão de vida suficiente para um recurso, na verdade, financeiro que você tem todo mês ali para pagar o carro e entender que carro é custo. Então, assim, a gente vai entender quais são os objetivos de cada pessoa. E aí é um trabalho bem de alfaiataria. Cada pessoa tem o seu. Pode vir Vinícius e o irmão dele com a mesma profissão, os dois são gêmeos, tem 2 filhos cada um. Cara, cada um vai ter um objetivo diferente. Então, isso é mais que natural, tá? Esse seria o nosso médio prazo. E o longo prazo é justamente desenhar aquele recurso de aposentadoria, que é o recurso que eu quero saber exatamente. Estava conversando com o Vinícius mais cedo. Quando você pretende se aposentar, esse tipo de coisa. Então, isso é uma conversa que, via de regra, assim, ninguém tem. Graças à evolução do mercado financeiro e as pessoas estão ficando mais educadas financeiramente, isso tem ficado um pouco mais constante. Quem é novo, quem é muito novo, assim, a gente provavelmente vai ter que ter a nossa própria aposentadoria. Assim, não dá para contar com o governo. Então, aí é entender o quanto você precisa ter lá na frente para poder se aposentar bem. Ou talvez ter a liberdade financeira, alcançar a liberdade ali de não ter que trabalhar mais, mas aí é um papo mais de futuro mesmo. Entende que esse é um dinheiro de longo prazo, esse dinheiro você só vai começar a fazer na hora que você tiver com a sua vida estruturada. Então, assim, não vale a pena um estagiário, por exemplo, não desmerecendo, tá? Mas não vale a pena um estagiário falar, vou ficar no meu estágio o resto da vida, se fosse possível, né? Ganhando aqui meu salário e quero me aposentar com 10 mil reais por mês, lá na frente. Você tem que ser muito educado financeiramente e gastar nada hoje para lá na frente poder gastar 10 mil reais. Então, assim, primeiro foco é dar atenção ao seu trabalho, que é onde vai te gerar renda. O investimento vai ser um extra para o futuro. Até porque a gente está falando aqui de um perfil de pessoas, de perfis de pessoas diferentes, que se programam de maneiras diferentes, que atuam em profissões diferentes, que têm realidades diferentes. E a próxima pergunta está totalmente associada a isso, porque quem são essas pessoas que podem começar a investir? Eu tenho que ter muito dinheiro para investir? Quem vocês recebem hoje? Chega lá com 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 reais. Quando que começa o ponto de partida para se tornar um investidor financeiramente? Tá, então, essa é uma pergunta muito comum. Com quanto eu posso começar investindo? Assim, cara, o mercado financeiro, apesar de ser um negócio que a gente ainda tem um estigma muito grande, você começa com praticamente R$0. Tesouro direto, em tesouro com R$50 você já começa a poupar. A questão é realmente fazer sentido financeiramente. Então, assim, via de regra, se você não tem dívida, uma dívida que você precise pagar, já começa a fazer sentido. Não tem muito perfil exato de, cara, tem que ser isso aqui para começar a investir. Acho que investimento é um negócio que cabe para todo mundo. Me permite contribuir Claro. aqui, até como experiência pessoal e profissional, resumindo um pouco a sua fala, zerar a dívida ou tê-la controlada, ter um baixo custo ou um custo controlado de vida, e uma reserva financeira. E aí, quando você tem essa reserva financeira, é potenciá-la ao máximo possível com uma aplicação correta baseada no seu perfil, correto? Exatamente. Porque não adianta você ir investir aqui se você não tapou o buraco ali atrás que está te sugando, está drenando toda a sua receita. Exatamente. Correto? Exatamente. Então, assim, você tem que... o planejamento inicial é dívida. A gente olha pro primeiro ponto, né? E depois a estruturação, assim. Mas qualquer pessoa não precisa nem trabalhar, às vezes, sendo autônomo ou não, desde que você tenha uma renda ali e queira investir ou recebeu algum recurso e queira investir que não vai usar, a gente ajuda a desenhar. Tainá, então, pegando esse gancho da dívida, eu acho que esse é um dos principais pontos e um dos principais motivos de dívida hoje é a aquisição de bem, seja uma casa, seja um carro. E é onde a gente está exatamente falando aqui. Você não precisa necessariamente entrar numa dívida com a taxa de juros de 2%, por exemplo, mensal, sendo que você pode adquirir o mesmo carro através de uma prestação de serviço, por exemplo, que é o carro por assinatura,
e ter esse controle financeiro, já que as parcelas elas não variam ao longo do tempo, né? E você não envolve todo o seu dinheiro num bem que só tende a diminuir de valor. Acho que Quando vocês falam sobre esse controle, né? Só reforçando aqui quem está nos assistindo, vocês viram que o único termo que a gente precisa levar em consideração aí no início para decidir se vai ser um investidor, como vai consumir aí essa mobilidade, é a consciência e a educação financeira de não estar endividado. Então a gente parte do ponto que você não tem uma dívida, você pode se tornar um investidor. Qual o ponto que a gente precisa levar em consideração para se tornar, por exemplo, um assinante de carros do V1? Bom, eu acho que eu acho que a dívida, ela não necessariamente, a pessoa não precisa não ter, né? Eu acho que é normal você ter alguma dívida, desde que seja controlada, eu até acredito que seja, de alguma forma, gere uma disciplina. Saudável. O próprio assinatura, você gera um compromisso de pagamento diário. O que a gente está expondo aqui de forma muito clara é que você não necessariamente precisa comprar o bem. Porque quando você adquire o bem, você tem ali um custo recorrente. Então, além da dívida, da aquisição do bem, você tem o compromisso de juros com o banco, você tem os custos de seguro, manutenção, licenciamento, tudo que um bem próprio vai te gerar. Ao passo que, se você assina um carro, ou usa um transporte por aplicativo, ou aluga um veículo por um determinado momento, você tem a flexibilidade de ter o carro de acordo com o momento que você precisa, o tipo de carro, e não tem aquela necessidade de deixar o carro dormindo na garagem, perdendo valor. Você consome o que você precisa No tempo que você precisa e do jeito que você precisa. Exatamente. Para cada situação da sua vida. Exatamente. Você vê que, por exemplo, hoje, 50% do perfil do cliente que aluga carro, ele não é o perfil tradicional de quem aluga carro com os outros players, que é mais um perfil PJ, é um perfil pessoa física. Por exemplo, se a gente tem hoje lá, considerando em torno de 10, 12 modelos de carros diferentes, se eu tenho um carro urbano, hatch, para o meu dia a dia, para o trabalho, que ele é econômico, ótimo. Só que se eu preciso de transportar algo mais volumoso, ou eu vou passar um final de semana nas montanhas, ou eu vou passear num grupo, eu posso alugar para aquele período, né? Eu posso ter assinado um carro hatch econômico por 1 ano, 2, e para aquela ocasião específica, que eu preciso de um carro diferente, eu alugo. Não preciso manter um carro com custo muito alto e injetando um dinheiro alto, né, perdendo valor ao longo do tempo. Então, acho que é um pouco dessa conta aí. E aí, há um amadurecimento constante, né, e crescente das pessoas em relação a essa alternativa de mobilidade. Bacana, pessoal. A gente está chegando aqui ao final da nossa conversa, mas antes de encerrar, queria perguntar aqui para vocês, vou começar pelo Michael, se existem alguns canais oficiais de pesquisa que as pessoas podem buscar para ler sobre temas de investimento, compreender um pouco mais sobre o processo e até solicitar aí um auxílio de vocês, por exemplo, da Valor. Legal, legal. Acho que, assim, primeiro passo, já vou fazer a nossa propaganda. A gente tem um canal que chama Vai Investir. Só digitar no Google, Vai Investir, você vai encontrar a gente. Cara, a gente tem conteúdo desde educativo a quem está iniciando, já quem está em processo já de entender sobre empresa, de ler sobre balanço. A gente consegue ajudar em todas as etapas do investidor. E assim, eu gosto bastante de ler. Acho que se eu puder deixar uma dica de um livro, é o livro Pai Rico, Pai Pobre, que cabe para todas as pessoas e traz assim o conceito de se pagar primeiro. Então a gente é muito comum, assim, eu sou do interior, sou de origem italiana, falo com o R meio puxado ainda, apesar de já ter alguns anos de Vitória aqui. Mas é muito comum, a gente trabalha, recebe, trabalha e não, cara, não é como se não tivesse um salário pra gente, apesar às vezes a nossa empresa paga o nosso salário ou o nosso próprio trabalho remunera a gente de alguma forma, mas a gente nunca para olhar e falar, cara, quanto eu deveria receber todo mês, que aí é o conceito já de aposentadoria.
E o livro Pai Rico, Pai Pobre, ele traz muito esse conceito de se pague primeiro. Então, você define R$ 500 por mês que eu tenho que juntar durante todo esse ano. Porque no final, daqui a 2 anos, eu quero fazer uma viagem internacional. Cara, é isso. Putz, esse mês não vai dar. Bicho, vai trabalhar dobrado, vai fazer outra coisa, procura outra fonte de renda, procura estudar mais para ser melhor remunerado. Então, assim, esse conceito eu gosto muito de ter o hábito de poupar. E, assim, poupar é um hábito. É como um hábito que a gente cria de fazer um esporte. E acho que vale a pena também conceituar aqui que investimento, se a gente erra com investimento, é igual a errar com saúde. Pô, se eu errei com a minha saúde, eu só vou descobrir quando eu tiver uns 50 anos. Com investimento é a mesma coisa. Você só vai perceber quando você tiver idoso, dependendo dos seus filhos, às vezes. Ou às vezes nem tem familiar. Então, assim, fugir um pouco do assunto, mas tem muito livro básico, além do nosso blog, tem outros livros que são do Gustavo Cerbasi, que é bem legal, que acho que vale a pena, ele traz esse passo a passo também de como começar. Bom, de cabeça, o que eu lembro são esses, mas, cara, para quem está começando, assim, a internet tem muito conteúdo. Eu começaria por Gustavo Cerbasi, Pai Rico, Pai Pobre. Pai Rico, Pai Pobre, com certeza o primeiro. Depois vai para Gustavo Cerbasi. Enfim, procura o nosso blog lá e qualquer coisa procura a gente, que a gente direciona também. A gente vai deixar o link na descrição, tá bom? Aqui do vídeo. Show. A gente deixa aí o link também em todos esses canais que você está sugerindo, para que quem está nos assistindo e nos ouvindo possa aí fazer essas pesquisas. E Vinícius, em parceria com a Valor, você comentou anteriormente aqui, antes da gente começar o Mobicast de hoje, que o V1 está lançando uma página justamente com foco em investimento, né? Comprar carro não é investimento, assinar é uma opção de investimento junto com a Valor. Então, eu queria que você contasse um pouquinho sobre essa página, né? E o que o nosso aqui ouvinte e o acessante aqui do canal pode encontrar nessa página de informações para contribuir aí para essa construção de futuros investidores que surgirão depois do Mobicast de hoje. Perfeito, Tainá. Só aproveitando a fala do Maicon, eu sou um leitor, já li 3 vezes o livro Pai Rico, Pai Pobre. É uma literatura sobre finanças. Então, é um livro extremamente leve, educativo e, assim, abre muito a cabeça. Acho que é uma das melhores leituras que eu já fiz em relação a números, ao nosso dia a dia, finanças para o nosso dia a dia. Bom, falando do V1. O V1, eu recomendo sempre utilizar o app do V1, porque ali você já vê todas as possibilidades de serviço. Então, você tem o viagem, o aluguel e o assinatura. E a nossa página, em parceria com a Valor, é assinatura.andv1.com.br/investimento. Justamente porque a página mostra que carro não é investimento. Investimento é com a Valor, é com uma corretora especializada, e a assinatura é uma alternativa que você tem de não ficar sem carro. Inclusive um carro zero com toda a conveniência. E nesta página a gente explica, mostra, prova com números e fontes, tem ali o simulador, que você inclusive pode simular o carro que você quer, no plano que você deseja, manda para os nossos consultores, eles vão avaliar o seu caso, exatamente qual é o carro que você precisa, para que você tenha total segurança em ou vender o seu carro e aplicar o dinheiro para que esse dinheiro, de fato, faça um rendimento e você pare de perder valor, ou de perder dinheiro, ou você está pensando em comprar um carro zero, acesse essa página e vai te dar todas as informações e você pode tirar suas próprias conclusões. Repete aí para a gente, então. assinatura.andv1.com.br/investimento. Muito bacana. Gente, quero agradecer aqui a vocês pela presença nesse que foi o primeiro episódio do Mobicast, podcast de mobilidade urbana do V1. Muito obrigada, Maicon. Muito obrigada, Vinícius. Então, a gente recebeu aqui hoje no Mobicast o Vinícius Carneiro, ele que é gerente de marketing do V1, e o Maicon Pizol, assessor da Valor Investimento. Muito obrigada a você que nos assistiu, nos acompanhou, nos escutou. Nós também agradecemos e convidamos você a fazer parte aqui do Mobicast. Envie as suas sugestões. Pode ser aqui pela descrição do vídeo,
pode ser nos comentários, né? Você pode comentar aqui no nosso vídeo e pode enviar também a sua sugestão lá pelo Instagram, @V1App. A gente te espera no próximo Mobcast.